O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha envolver a sua vida, meu amigo, minha amiga ouvinte. Que ele venha envolver o seu ser, para que você seja livre dessas tormentas que assolam você e a sua família. Seja livre. Seja livre em nome do Filho de Deus, pelo Espírito do Filho de Deus. Seja livre. Onde quer que você se encontre neste momento, receba o livramento que vem do alto. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não criou doenças. Deus não cria problemas. Deus é a solução. O Todo-Poderoso é o libertador. Foi o libertador de Israel. E é o libertador daqueles que nele confiam. Seja livre aí onde você está. Ainda que esteja numa cadeia. Ainda que esteja presa ou preso a um leito de dor, seja livre, seja curada, em o nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Eu queria que você, minha amiga e meu amigo ouvinte, tivesse a consciência de que os problemas que nós todos enfrentamos aqui no mundo não tem nada a ver com Deus. A fome, a miséria, a desgraça, a violência, as injustiças, os roubos, as corrupções, tudo que não presta, tudo que não vale nada, tudo que é ruim, tudo que é perverso, tudo que é mal, vem do inferno, vem do diabo. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Tudo que nós sofremos nesse mundo é obra do diabo. Mas todo o bem que nós usufruímos vem de Deus. Foi o que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, como é que você pode sair dessa situação de mal-estar, do lado ruim da vida, e passar para o lado bom, para o lado do bem? Quando você decide obedecer a palavra de Deus. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, e ele só criou Adão e Eva, ele não fez as outras pessoas. Ele só fez Adão e Eva. E Adão e Eva foram gerando outros filhos. Essa é a realidade. Adão e Eva foram gerando outras criaturas. Eu, por exemplo, e a Esther geramos 2 filhas. E assim é a humanidade. Então, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu para eles o direito de escolher. O direito de escolher. O direito de tomar a sua própria decisão. Deus lhe deu inteligência para que ele pudesse usá-la em seu benefício, em seu favor. Então nós temos a liberdade de pensamento. Isso é sagrado, isso é santo, isso é puro. Deus respeita a liberdade do pensamento humano. Isso é sagradíssimo. Então Deus não pode impor a vontade dele para nós. Ele sugere. Ele disse,
aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas a pessoa tem que vir até ele. Se a pessoa ficar esperando que ele vá até a pessoa, não vai acontecer nada. A pessoa que tem que convidá-lo para agir na sua vida, interferir na sua vida. Por isso que existe a oração. Quando há oração, então há resposta de Deus. Mas por que existe a oração se Deus já sabe o que nós queremos e precisamos? Existe a oração para que nós manifestemos a nossa vontade, o nosso querer, a nossa fé. Então, você tem duas opções. Eu tenho duas opções. Nós temos duas opções. Eu tenho a opção de escolher o bem e a opção de escolher o mal. Tudo depende de mim. Deus, a partir do momento que eu escolho o bem, então ele está comigo. A partir do momento que eu escolho o mal, então ele se afasta de mim. É assim que acontece. Então você que me ouve e diz assim, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse não havia tanta criança faminta, tanta criança morrendo de fome. A culpa não é de Deus. A culpa é dos seus pais, que trouxeram essas crianças sem condições. É ou não é? Então, o pai, a mãe, que vive na miséria, faz gerar filhos, os filhos também vão viver na miséria. Então, vai se promover a miséria. Aí você diz assim, ô bispo, mas a pessoa que é pobre, coitada, como é que ela vai evitar filhos? Aí entra o governo. Mas se o governo é corrupto, então aquele pobre vai ter que se sujeitar às suas próprias situações. Ele vai ter filhos e nada vai poder ser feito para evitá-lo. Assim também acontece em todo o mundo. Então, os que morrem de fome porque os pais, as crianças que morrem de fome, porque os pais trouxeram essas crianças ao mundo por livre e espontânea vontade. Foram os pais que trouxeram. As crianças não vieram pela vontade de Deus, vieram pela vontade dos pais. As minhas filhas não vieram pela vontade de Deus, vieram pela vontade do pai. Vieram pela nossa vontade. Embora eu não quisesse, mas naquela oportunidade eu não queria. Mas aconteceu. Eu plantei e eu vim colher. É assim que acontece. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando fez as frutas, ele colocou semente nas frutas para que alguém plantasse aquelas sementes e aquelas frutas multiplicassem. Então, quando nasce uma laranjeira, quando vem a laranja não foi Deus que fez. A primeira laranja, sim, mas as demais laranjas não é Deus que faz. Quem faz a maçã, quem faz as frutas em geral, é a terra que recebe a semente e multiplica. Quer dizer, uma coisa natural. Deus só fez a primeira laranja, a primeira banana, o primeiro abacaxi. Ele criou as frutas, mas ele não continuou fazendo frutas indefinidamente. Nada disso. A mesma coisa são os filhos. Os filhos não vêm porque Deus fez, que Deus faz. Nada disso. Vem por causa da coabitação. Então, os pais coabitam, têm relações sexuais, as pessoas têm relações sexuais a 3x2, de forma desordenada, então as crianças vêm. Então nascem crianças a 3x2, nascem filhos sem querer, e às vezes nascem sem os pais, e às vezes nascem sem o pai, sem a mãe. Então a criança cresce sozinha nesse mundo. Você imagine como uma criança deve viver quando não tem mãe, não tem pai. Sem o carinho, sem o amor, sem a ternura, sem o afago dos pais. Então aquela criança cresce revoltada contra tudo e contra todos. Ela vai ficar revoltada contra aquelas outras crianças que tiveram pai, que tiveram mãe, que tiveram educação, e etc, e etc. Então, nós vemos o mal se alastrando nesse mundo, não por culpa de Deus. Ele deu à pessoa, o ser humano, o direito de escolher. E a pessoa que toma atitude. Mas eu não queria filho. Bom, então se eu não queria filho, então não tivesse relações sexuais com essa mulher ou com esse homem. É claro.
Porque se você planta, você vai ter que colher. Não tenha dúvida. Pode ser que você planta e não venha colher porque a terra era ruim. Mas às vezes a terra é fértil, ela vai gerar aquilo que você plantou, não tenha dúvida. É a lei da vida, é a lei fixa do céu. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se o homem escolhe semear o mal, ele vai colher o mal e Deus não pode fazer nada. Se o homem escolhe semear o bem, ele vai colher o bem e o diabo não pode fazer nada. Também tem isso. Então, nós temos o direito de escolher o bem e o mal. E somente nós temos essa liberdade de decidir o nosso futuro. Quando nós escolhemos ouvir e obedecer a palavra de Deus, então aí a coisa começa a mudar, porque aí nós nos aliamos com Deus, nós nos casamos com Ele, nós nos colocamos como servos dele, servimos, submetemos a sua voz, a sua palavra. Aí acontece a disciplina, a ordem. Aí a criança não nasce sem o pai, sem a mãe, nada disso. A criança nasce dentro de um lar, dentro de um contexto espiritual, ordeiro, disciplinado, dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, a criança tem o carinho da mãe, tem o leite da mãe, a criança tem a educação da mãe e o pai também. Então, o pai e a mãe são referenciais para aquela criança que vai crescer amanhã e vai constituir a sua família também. Vai ter os seus filhos e assim sucessivamente. Então, quando os pais decidem ter filhos e têm todas as condições adequadas, então esses filhos vão crescer de forma ordenada, de forma disciplinada e etc. Então nós teríamos assim uma sociedade mais justa, um mundo mais justo. Deus criou a ordem, a disciplina. Não há como você se disciplinar com Deus sem obedecer a sua palavra, porque a palavra dele é a sua disciplina, é a sua lei, é a lei do reino de Deus. A lei do reino de Deus é disciplina, é ordem. Então, quando as pessoas decidem viver a vida de acordo com a sua vontade, seguindo os impulsos do coração, aí elas começam a colher o mal ou os males. Deus não tem nada com isso. Ele deu o direito para você escolher o bem ou o mal. Você escolheu o mal? Ah, mas eu não sabia. Se você não sabia, então deveria ter procurado saber, conhecer a palavra de Deus que fala lá como nós devemos nos comportar, como nós devemos ter a nossa vida disciplinada. Assim que tem que acontecer, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que está me ouvindo agora, você é solteira. Você nasceu, obviamente, e foi educada e chegou à idade madura, quando você agora pode ser até mãe. Mas você, como uma criatura que tem a cabeça no lugar, que não vai se colocar, né? Não vai se colocar do lado do mal, então você vai dar sequência à sua vida de acordo com a palavra de Deus, na ordem, na disciplina. Então, se você está namorando um rapaz e você quer constituir família, então você vai preservar o seu corpo. Você não vai entregar o seu corpo para aquele rapaz só porque você o ama. E se você entregar o seu corpo para aquele rapaz, pode ser que você vai vir a gerar uma criatura, uma criança, e o rapaz abandona você, e aí a sua criança nasce, cresce sem pai. Como é que vai ser isso? Eu nunca me esqueço de uma mãe solteira que disse para mim: bispo, o meu filho é um menino, ele procura usar o batom que eu uso, ele procura usar.
Por quê? Porque eu sei, ele não tem o pai como referencial. Então ele procura se mirar em mim. Então quando eu estou me arrumando diante do espelho, que eu me maquio e tal, ele fica olhando e depois que eu saio, ele senta lá para fazer a mesma coisa. Pô, uma criança inocente, coitadinha, não tem o referencial do pai e aí procura seguir o referencial da sua mãe. Então, isso tem acontecido aos montes. Por que que isso aconteceu? Porque ela, a mãe, não teve cabeça e entregou o seu corpo para um homem e esse homem não quis assumir o filho, não quis se casar com ela e, consequentemente, ela veio ser mãe solteira. E sendo mãe solteira, é óbvio que ela não vai ter o marido como referencial para o seu filho. E aí não adianta dar comida, não adianta dar carro, não adianta dar dinheiro, não adianta dar o melhor berço, a melhor casa. Se a criança não tem o pai como referencial, ela vai ser infeliz, infeliz e infeliz, a não ser que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida mude. Então, amiga e amigo ouvinte, eu gostaria que você pesasse essa palavra, porque Deus não traz criança ao mundo para sofrer. Ele trouxe Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva começaram a nascer as crianças. Da mesma forma, Deus não traz hoje o abacaxi, o abacate, a laranja, as maçãs, as frutas naturais. Isso é gerado pela própria semente, que cai na terra e vai gerar. A mesma coisa é a criança. O homem planta sua semente na mulher e pronto. Aí nasce uma criança. É Deus que fez isso? Não, foi ele que fez. Foi o homem que fez. É claro que Deus deu poder, deu autoridade para o homem se procriar. Mas é o homem, o ser humano, é que procria por conta própria. Não Deus. Deus não tem nenhuma interferência nisso. Até porque você há de convir que às vezes a pessoa está vivendo uma vida correta, íntegra, na sua casa, sua família, e de repente ele arranja uma mulher, uma amante aí fora, tem relações com ela, essa mulher amante, ela se engravida e ela dá à luz um filho. Eu pergunto, essa criança veio de Deus? Não, claro que não. Será que Deus vai trazer criança de uma união errada? De uma traição? Hein? Você acha que vem de Deus? Deus, coisa nenhuma. Vem das pessoas. É assim que você tem que encarar Deus. Deus nos deu a inteligência, a sabedoria, para a gente decidir o que a gente vai fazer. Essa é a realidade. Então, quem é ser humano, obviamente, tem o direito, tem a liberdade de escolher o seu próprio destino, porque tudo que ele planta, ele vai colher. Não tem jeito. Tudo que o homem semear, também vai ceifar. Nós vimos ontem que o rapaz, filho de um homem rico, que chegou para o pai e pediu a ele, olha, eu quero a minha parte nos bens. E o pai deu a parte dos bens para ele, porque o pai não podia confrontá-lo. O pai não podia dizer, não vou te dar. Não. O pai, aceitando a escolha desse filho, tá bom, você quer? Toma aí. E o filho saiu e gastou o seu dinheiro, e gastou tudo que tinha com mulheres, viveu uma vida regalada. Quando o dinheiro acabou, quando acabou a alegria, veio a fome. E com a fome ele foi trabalhar entre os porcos e desejava comer da lavagem dos porcos. Até que um dia, ele caindo em si, a ficha caiu e ele disse, espera aí, não é justo que eu esteja aqui comendo com os porcos, se o meu pai tem tudo do bom e do melhor. Ele tem o bem e eu estou aqui vivendo o mal. Não há como a gente continuar assim. Ele chegou a essa conclusão porque ele pensou, ele raciocinou, ele usou o seu direito de raciocínio. Então ele disse para si mesmo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar, meu pai,
o Senhor me perdoa. Eu errei, eu falhei, mas eu peço que o Senhor me trate como um dos teus empregados. Só isso, me dá trabalho, eu vou trabalhar, eu vou seguir a minha vida de acordo com a tua voz, da tua palavra, eu vou obedecer ao Senhor e eu quero que o Senhor me perdoe. O pai, obviamente, aceitou aquele filho e deu até uma festa para ele. É isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que acontece quando as pessoas se voltam para o bem, se voltam para o Senhor Jesus. E é por isso também que nós estamos empenhados em pregar a palavra de Deus por todo o mundo, para dar chance àqueles que estão vivendo entre os porcos. De repente você é uma dessas pessoas que está comendo com os porcos. E de repente você pensa, Deus me trouxe aqui, Deus me jogou nesse chiqueiro. Não, de forma nenhuma. Você que chegou aí com as suas próprias pernas. Foram as suas pernas que levaram você para aí. Foi sua cabeça que escolheu isso aí. E Deus não tem nada com isso. Mas você tem uma cabeça e você tem as pernas. E você pode decidir voltar-se. Voltar-se para Deus. A casa do Altíssimo está aberta. Inclusive, neste domingo, nós estaremos celebrando o 2º aniversário do Templo de Salomão. Nós estaremos aqui celebrando, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, no Brás, o 2º aniversário do templo que o Espírito Santo nos deu. E ele nos deu para que a gente pudesse voltar à casa do Pai. Você está me ouvindo de longe, de outro estado, de outro país. E se você se sente movido, faz um sacrifício, faz um esforço, pega um avião, venha, participe e faça trazer a sua vida, a sua oferta, que é a sua vida. Traga a sua oferta para colocá-la no altar e dizer, aqui está, meu Pai, me perdoe, eu volto de todo o meu coração. Eu estou cansado de sofrer. Eu peço que o Senhor me aceite, me perdoe. E você pode ter certeza que na mesma hora o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, vai vir e abraçá-lo, envolvê-lo e fazer de você uma nova criatura. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Então, você agora vai ouvir testemunhos, mais testemunhos, daquilo que Deus faz na vida daqueles que se voltam para Ele, daqueles que usam a cabeça, a inteligência, e decidem voltar-se para Ele, tal e qual o filho pródigo. Vamos ouvi-los. Qual é o seu nome? Kelly. Kelly, o que você fez para que ela ressuscitasse? Bispo, eu usei a minha fé. Na hora que eu cheguei no pronto-socorro lá, que eu fiquei procurando, minha mãe não encontrava, eu falei, impossível, minha mãe não está aqui. Minha mãe foi trazida para cá pelo SAMU. Minha mãe foi resgatada pelo SAMU, entrou no hospital, minha mãe está aqui. Fiquei procurando, encontrei. Na hora que eu encontrei, minha mãe estava na maca, o lençol nos pés dela e o médico já falando que não tinha o que fazer. Foi na hora que o médico me empurrou, falou assim, olha, eu sinto muito, não temos mais o que fazer. Eu peguei, olhei para o teto assim e falei, tem sim. Aí eu lembrei que comigo eu tinha água consagrada na bolsa que eu tinha pego no domingo. Aí eu peguei, lembrei da água, taquei na boca da minha mãe. Na hora que eu taquei na boca da minha mãe, a parte torácica dela, deu uma leve flutuada. Minha mãe fez assim para frente e voltou. Ela suspirou.
E na hora que ela voltou, o médico olhou para mim e falou: o que você fez? Eu falei: não fiz nada. Quem fez foi Deus. Ele falou: impossível, sua mãe está morta. Está aqui, você consegue entender? Sua mãe está morta, não temos o que fazer. Eu falei: não aceito minha mãe morrer. Aí peguei, olhei para ela, ela fez força para sentar. O médico ainda tentou fazer com que ela ficasse deitada. Aí foi na hora que eu peguei e falei assim: minha mãe está viva. Ele falou: sua mãe não está viva. O que você está vendo é a morte cerebral. O nosso cérebro é o último órgão que morre. O que ela está fazendo é o último suspiro. É a hora que ela vai descer agora e vai ser engavetada. Eu já liguei para o pessoal que fica na parte do necrotério. Eles já estão subindo para tirar a roupa da sua mãe e ela vai ser engavetada. Eu falei: minha mãe não está morta, minha mãe está viva. Olha aqui, o senhor está vendo. Ele falou: isso é ilusão. Não tem isso. Não existe milagre. Eu falei: existe sim. Aí nisso a minha mãe sentou, olhou para mim e falou: onde eu estou? Eu falei: mãe, a senhora passou mal. A gente está no pronto-socorro. Aí ela falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu estava em casa. Eu falei: mãe, a senhora passou mal, mas agora a gente vai para casa. Você não perguntou a ele, morto fala? Não perguntei, mas me deu vontade. Na hora assim, ele vendo a minha mãe se mexer, minha mãe falando comigo, ele empurrando a minha mãe assim no peito, minha mãe fica deitada. Ele não queria acreditar no que ele estava vendo. Aí eu peguei e falei para ele, minha mãe está aqui, ó, viva. Ela está querendo ir embora. Aí ele falou: eu não posso liberar a sua mãe vai ficar aqui. É o meu nome que está em risco. Aí eu falei: não, a minha mãe vai embora comigo. Aí ele falou assim: tá, se eu constatar mesmo que a sua mãe está viva, e ela falando, e ela conversando, e ela se debatendo, ela querendo abaixar a blusa dela, tudo, e o médico: não. Aí nisso, eu falei para ele assim: minha mãe está aqui, mas pode fazer, se o senhor faz tanta questão de todos os exames, pode repetir, porque agora quem quer sou eu. Nos primeiros exames, que são esse daqui que eu tenho, que constatou diabetes, pressão alta, a minha mãe tinha uma dor muito forte assim atrás da nuca, e o médico falou que era em circunstância da pressão dela, falou que para ela ter um AVC seria fácil. Então, assim, todos os exames que deu, até um tumor que a gente não sabia que minha mãe tinha no seio esquerdo, na tomografia realizada, constou que tinha esse câncer. Nos segundos exames que o médico bateu no pé lá, resolveu fazer, os exames já não deu nada. A minha mãe usava óculos, a minha mãe tinha catarata. Hoje nem o óculos minha mãe usa. A minha mãe está melhor do que eu. Para marcar um dia para ir na casa dela, eu tenho que ligar, porque ela está passeando, ela está andando. Qual o nome da senhora? Maria. A senhora está viva? Graças a Deus. Deus abençoe, parabéns pela sua fé. Minha amiga, meu amigo, você viu esse belíssimo testemunho de ressurreição? A gente lê na Bíblia que Jesus disse: ressuscitai mortos. A gente acredita, a gente crê, mas é difícil esses milagres acontecerem de forma assim natural, né? Porque cura divina a gente vê aos montes, libertação de vícios aos montes. A gente vê milagres maravilhosos, extraordinários, mas a ressurreição do morto ou dos mortos é um milagre igual qualquer outro milagre. É o próprio Deus quem faz, só Ele que faz. E esse testemunho dessa pessoa, dessa jovem, foi muito interessante, muito bacana. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.